Então, vamos lá. Bom dia. Então, vamos dar continuidade com as aulas da Academia da Pesquisa Clínica. Hoje o artigo, então, o capítulo é sobre desenhos básicos do estudo, né? Lembrando que o livro texto, que é a base para as aulas da Academia da Pesquisa, é o livro do Dr. Felipe, que é um professor de Harvard. Então, ele fez faculdade de medicina aqui no Brasil, em São Paulo, fez a residência em neuro aqui também. Acabou fazendo 2 mestrados em Harvard, né? O doutorado dele foi aqui de novo, e daí o pós-doc foi em Harvard. Hoje ele é chefe da cadeira de epidemiologia e também tem um laboratório de neuromodulação e reabilitação. Então, como já foi apresentado nas outras aulas, a gente já seguiu com a introdução, com a pergunta de pesquisa, com a população do estudo. E hoje o foco, então, é no como desenhar esse estudo, qual a melhor forma para que ele possa responder à pergunta que a gente fez. Como é um livro voltado para ensaio clínico, ele vai focar em desenhos de ensaio clínico. Então, a gente não vai falar tanto em corte, em caso controle, nesses estudos mais observacionais. Então, eu dividi a aula na introdução, nos desenhos específicos, em situações específicas para doenças raras e um breve resumo no final. Então, o que é o desenho desse estudo, basicamente, né? Ele vai ser a metodologia que a gente vai utilizar, que é o como obter a resposta da pergunta que foi feita, né? E o objetivo é gerar uma evidência de forma mais clara, de forma direta e de forma fundamental. Essa metodologia ela vai ser utilizada para eliminar os erros sistemáticos, que são os vieses, para eliminar os erros, minimizar, né, os erros aleatórios, questão de chance, aumentar a precisão, né, e garantir a generalização depois e a validade externa desse estudo. Então, por exemplo, um estudo observacional, a variável independente, que é a exposição, ela não é controlada. Então, essa é a grande diferença. E com isso, a gente pode ter algumas variáveis de confusão dentro do estudo. Quando a gente fala de um estudo de quase experimento, o que diferencia ele de um estudo experimental, basicamente vai ser a randomização, a aleatorização dessa amostra. Então, um quase experimento, ele basicamente pega todos os indivíduos de forma não aleatória, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre quase experimento lá na frente. E o randomizado em si, que daí são os ensaios clínicos em que eu manipulo a variável de intervenção, que é essa variável independente. Então, eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito e vai gerar as fontes de evidências mais fortes da literatura. Então, essa figura é a figura 4.1 do livro. Então, ele descreve, aqui no eixo horizontal, né, o grau de manipulação da variável independente. Então, quando eu não tenho da direita para a esquerda, aumentando essa manipulação. Em estudos observacionais, então, a intervenção não é manipulada e não existe uma randomização. Em estudos de quase experimento, como já foi mencionado, a intervenção é manipulada, mas eu não tenho uma randomização desses indivíduos. E nos ensaios clínicos e nos estudos experimentais, então, eu randomizo e também manipulo essa intervenção. Em relação aos ensaios clínicos, quais são as grandes vantagens desse tipo de estudo? Então, ele manipula e mensura essa exposição, ele consegue estabelecer algumas medidas para evitar os vieses e tem uma alta probabilidade de resultados válidos. Algumas desvantagens é a questão de custo, demanda de tempo, o número de pacientes normalmente ele tende a ser maior do que de outros estudos. E algumas questões éticas, especificamente, a gente vai falar mais para frente, talvez ele não seja tão factível. Então, em relação aos desenhos específicos em si, existe um grupo de desenho que é denominado como grupo de desenho em paralelo. Nesse grupo, a gente pode ter 2 grupos em paralelos, mais de 2 grupos, ou o estudo denominado fatorial. Tá? Depois, nos outros modelos, a gente vai ter o crossovers e alguns outros específicos que eu vou comentar. Dentro do grupo paralelo. Então, o grupo paralelo é o desenho mais utilizado nos ensaios experimentais. Eles vão comparar um ou mais grupos, e esses grupos são comparados em relação ao mesmo desfecho. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a amostra do estudo,
que foi randomizada e foi dividida para o grupo A ou B. Quais são as vantagens dos ensaios clínicos em paralelo? Então, a simplicidade, existe uma aceitação universal, eles são de maior facilidade na análise estatística, na interpretação dos resultados, eles têm métodos bem estabelecidos para comparação, então depois quando for alguém fazer uma meta-análise, eles são estudos com que tem uma metodologia mais fácil para ser utilizada nas meta-análises. Eles não sofrem o efeito de carregamento, que é algo que a gente vai ver nos estudos de crossover. Ele pode ser utilizado para vários tipos de estudo, desde superioridade, quanto não inferioridade, quanto de equivalência. Ele pode ser utilizado em qualquer fase da pesquisa, então estudos de fase 1, fase 2, fase 3, e permite que cada braço do estudo, cada grupo, ele pode ter número de participantes diferente, eles não precisam ser estritamente iguais. Quais são as desvantagens, né? Requer amostras maiores, em relação ao custo também, dependem de um período de acompanhamento mais longo. Por ter um período de acompanhamento mais longo, podem existir desistências e perdas, o que no ensaio clínico é algo importante, né? E se eu faço uma situação muito controlada dentro do meu estudo, isso vai comprometer de alguma forma depois a validade externa dele. Dentro desses ensaios clínicos em paralelo, a gente tem alguns tipos que a gente pode comparar, dividindo em grupos, né? Então, eu posso fazer um grupo intervenção e um grupo placebo, né? Nesse grupo em específico, a gente sempre tem que atentar para as questões éticas, o quanto é ético naquela situação eu usar placebo. Então, se para uma determinada doença a gente já tem um tratamento específico e padrão, a gente não vai poder comparar com o placebo. Aqui, normalmente, é utilizado para as questões que não vão colocar em risco o paciente. Então, um tratamento para diminuir tempo de sintomas na rinite alérgica. Então, talvez se eu comparar com o placebo, aqueles 15, 20 dias que o paciente vai ficar submetido, vai ser mais questão de sintomatologia, mas ele não vai ter um efeito deletério grave para o doente. Ou uma outra situação, tratamento da calvície, né? Então, eu posso comparar com o placebo, admitindo que não vai trazer nenhum malefício físico e grave para o doente, que ele fique mais 3, 4 meses sem o tratamento da calvície. E o que nessa comparação em específico, a gente pode ter um atraso no recrutamento, porque muitos dos pacientes, eles podem não concordar em participar do estudo sabendo que um dos braços vai ser placebo. Tá? Então, tem uma questão de aderência. Uma outra forma de comparar é comparar a intervenção com o tratamento padrão, né? Então, ambos os grupos recebem o tratamento padrão e um deles vai receber mais o placebo e o outro vai receber a nova intervenção. Uma forma de utilizar de cegamento, né? A gente fala um pouquinho só de cegamento, é o double dummy, aqui até para quando as medicações têm vias ou posologias diferentes, né? E a desvantagem é que ele não vai detectar o efeito puro da intervenção, né? E se essas duas medicações elas sofrem alguma interação, o tratamento padrão com a nova, isso vai ser afetado. Também podem existir grupos paralelos de múltiplos grupos, né? Então, você pode comparar placebo, intervenção padrão e a nova intervenção, por exemplo. E eu também posso fazer grupos comparando a mesma droga, mais doses diferentes, ou tempo de tratamento diferente. Então, isso também seria um ensaio em paralelo. Em relação ao desenho fatorial. O desenho fatorial, ele é um dos braços do paralelo e que ele vai comparar duas ou mais variáveis no mesmo estudo. Então, basicamente, a gente vai manipular 2 tratamentos e os sujeitos vão ser randomizados para 4 grupos, basicamente, como eu vou mostrar na próxima imagem. Uma das vantagens é que a gente ganha eficiência no sentido de testar 2 coisas com a mesma amostra. O custo é praticamente o mesmo, o tempo é o mesmo, os pacientes são os mesmos. E eu posso ver um pouco de interação entre os tratamentos. Lembrar sempre que um estudo fatorial ele não pode ser utilizado para a mesma finalidade de querer verificar eficiência e interação no mesmo estudo. E, normalmente, eles vão ser utilizados para ver eficiência e não tanto interação. Tá? Então, basicamente, essa aqui é uma tabela que resume o estudo fatorial. Então, aqui nesse quadrado, a gente tem a intervenção A e nesse daqui, a intervenção B. Então, basicamente, um grupo vai receber o placebo da intervenção A com o placebo da intervenção B. Outro grupo vai receber a intervenção A ativa e o placebo da intervenção B.
Esse grupo 3 aqui, ele vai receber a intervenção ativa do A e do B. E esse outro grupo aqui, ele vai receber o placebo do A e a intervenção do B. Então, com isso, a gente consegue fazer algumas comparações, tanto da interação da droga, mas basicamente comparar também a droga A com a droga B. Um exemplo de um estudo fatorial, né, que o livro até coloca como importante, foi que em 82, o PHI eles fizeram um estudo fatorial 2x2 com o objetivo de avaliar a eficácia tanto do AS, se prevenir o infarto, e também do beta-caroteno, se prevenia câncer. Então, poupou recursos, foi mais eficiente, mas também precisou de uma amostra bem extensa. Então, eu só trouxe aqui os journals, foi publicado no New England, em 89, e daí com esse estudo eles mostraram que o AS mudava o desfecho. E aqui, depois, em 96, saiu o segundo falando do beta-caroteno, que em 12 meses de administração não teve nenhum benefício e nenhum malefício em relação ao desenvolvimento de câncer. Saindo um pouco dos estudos em paralelo e agora indo então para o estudo crossover. O estudo crossover ele é a forma mais simples, na verdade, de um ensaio não paralelo, né? E basicamente os indivíduos eles vão ser randomizados para qual intervenção eles recebem primeiro. Então, o paciente ele vai entrar para o estudo, ser randomizado. Então, um pode começar com A e depois de um tempo ir para a intervenção B. E o outro grupo vai começar com a intervenção B e depois de um tempo ir para A. O que é importante? Eu preciso que o grupo depois vá para outra intervenção. Então, eu tenho que avaliar desfechos que não sejam desfechos como mortalidade, como tempo de sobrevida, né? O paciente precisa continuar no estudo, né? E ele permite com que a gente avalie doenças crônicas num curto período de tempo. Qual que é um grande limitante do crossover? A gente tem o risco do carreamento, né? Então, entre um tratamento e outro, a gente precisa garantir que aquele tempo que ele vai ficar sem o tratamento, para não ter uma intervenção na próxima fase do estudo. E isso, para algumas medicações, é um pouco mais difícil de definir. Por exemplo, se a gente vai avaliar o metotrexate na psoríase, será que não fica um efeito residual? Qual que é o tempo ideal? Então, essa é a grande pergunta que sempre tem que ser definida também num ensaio de crossover. Então, as grandes vantagens é que ele aumenta o poder do estudo, na verdade. Eu posso ter uma amostra menor a partir do momento que o paciente em si ele é o seu próprio controle, quando ele for passar pela outra fase do estudo. E as desvantagens, então, é o efeito de transferência, que precisa desse tempo de washout. Eu também posso ter um efeito de ordem. Então, dependendo da ordem que o paciente é randomizado, ele tende a se comportar diferente na segunda fase do estudo, né? E ele também pode aprender coisas. Então, ele aprendeu coisas na primeira fase, então ele já vai agir diferente na segunda. Então, isso também que é o efeito de prática que eles falam. E agora falando um pouquinho dos estudos de quase experimento. Então, eu coloquei 2 exemplos. Um deles é o projeto de um grupo, em que, na verdade, você vai pegar uma amostra não randomizada, vai submeter elas a uma intervenção, e você pode aferir, então, dados antes da intervenção e depois da intervenção nessa mesma amostra, não tem um controle, e você não randomizou esses pacientes. E uma não equivalente é você comparar com algo externo, né, algum outro ensaio externo da literatura, que eles chamam até de ensaio... um dos exemplos também é um ensaio de controle simultâneo, mas normalmente eles superestimam o efeito. Alguns outros tipos de desenho que eu trouxe mais a título de curiosidade. Então, o N of One, na verdade, é um estudo cruzado único com um único indivíduo. E ele vai ter 3 propósitos básicos. Assim, na verdade, ele quer ver se aquilo que a gente fala numa população tão grande, naquele indivíduo com aquelas características específicas, ele vai ser aplicável. Tá? E ele vai estimar se a heterogeneidade foi adequada. Aqui eu coloquei alguns outros tipos de trials, né? Então, a gente pode ter um trial de superioridade, onde eu quero mostrar que a minha intervenção ela é melhor do que aquela outra que eu estou testando. Equivalência, se eu quero mostrar que é a mesma coisa, né? E de não inferioridade, eu quero mostrar que a minha medicação é não inferior a uma outra que eu estou testando. Então, em relação a doenças raras, eu só trouxe algumas coisas específicas que ele coloca no final do capítulo. Então, de acordo com a FDA, o que é uma doença rara, né? É um paciente a cada
200 mil pessoas. Então, nessas doenças específicas, a gente vai ter uma dificuldade em se obter a amostra. Apesar de a gente ter a sociedade das doenças raras, de eles se agruparem, isso se torna mais difícil. Uma das limitações, então, é a população ser limitada, às vezes não conhecer exatamente a fisiopatologia da doença, algumas preocupações éticas, a falta de um grupo controle adequado e resultados que podem ser ineficientes. Então, algumas opções para esse tipo de estudo é o crossover, um fatorial ou um N of 1, ou comparar com estudos externos e históricos. Outro tipo de estudo é o Large Sample Trial, que na verdade eles são estudos de vida real, que eles colocam em que eu quero uma amostra maior, mais heterogênea, com uma maior validade externa. E com isso eu não tenho critérios de inclusão tão restritos, eles vão ser amplos, um grande tamanho amostral, os desfechos eles têm que ser objetivos, tem que ser um estudo que, apesar de parecer mais simples, por eu aferir menos coisas, ele acaba sendo mais complexo pelo número, tá? Mas ele vai ofertar resultados bem relevantes para a clínica justamente por ser em situações mais heterogêneas e de vida real. Como nos estudos de vacina, por exemplo, né? Aqui eu trouxe só um outro exemplo, né? Esse aqui eu tirei de um artigo que foi publicado. Na verdade, é o Step and Wedge. O que é o Step and Wedge? Você randomiza um grupo para qual grupo ele vai começar. Então, ele é um tipo de randomização em cluster. A diferença é que todos os grupos eles vão passar em algum momento pelo tratamento. Então, isso serve e auxilia quando a gente está implementando um novo protocolo de estudo e a gente precisa, por exemplo, fazer treinamentos. A gente vai fazer um estudo no Brasil inteiro, então a gente primeiro treina o pessoal de Curitiba, né? Ou quem foi randomizado para começar com a intervenção, por exemplo. Então, eu tenho tempo para saber que no próximo mês o grupo de São Paulo vai virar intervenção, então eu tenho tempo para treinar aquela equipe. Então, ele permite isso. E quando que o ensaio clínico não é o padrão ouro, né? Quando, por exemplo, a gente já falou das doenças raras, mas quando o efeito do tratamento também for muito grande. E aqui, então, é só o último flowchart do capítulo que ele coloca, né? Então, para a gente definir que tipo de estudo a gente vai fazer. Primeiramente, eu vou ver se vai ter randomização. Se não vai ter, vai ser um estudo quase experimental. Pode ser de um grupo ou pode ser não equivalente. Agora, sim, eu quero que tenha randomização. Como que vai ser essa randomização, né? Então, vai ser em grupos paralelos ou não? Se for em grupos paralelos, a gente pode, então, fazer em 2 braços, intervenção placebo ou intervenção droga vasoativa, ou eu posso fazer 2 ou mais grupos, como daí no caso do fatorial. Se não vai ser em paralelo, eu posso, então, fazer o estudo de crossover, se for uma variável, por exemplo, que for ser aferida. E daí a gente se pergunta, qual que é o desenho de estudo mais adequado, né? Então, a gente precisa lembrar que eu preciso alcançar meus objetivos, eu preciso responder a pergunta, mas eu preciso também que seja ético, utilizar o recurso que eu tenho, evitar fatores de confusão, reduzir os vieses, minimizar o erro aleatório, precisa ser simples, precisa ter validade externa. Então, essa resposta, na verdade, é que depende, né? A gente precisa adequar sempre o desenho do estudo para a pergunta que a gente está fazendo e tentar fazer isso da melhor forma possível. Gente, vamos ver o que o pessoal tem de comentário, de perguntas para a Amanda. Eu tenho um comentário. Parece fácil identificar o tipo de estudo, só que não. Essa é outra coisa que a gente tem observado, né? Hoje a gente ainda estava discutindo isso, né? Que o desenho, a princípio, ele parece bem esclarecedor, né? Quando você lê, mas quando você pega um artigo, mesmo agora com a experiência de fazer, você acaba vendo que, sei lá, o caso controle é mais difícil da gente identificar, mas estava falando do estudo de triagem, que eu acho que não é uma corte, mas eu acho que é um estudo de teste diagnóstico feito numa corte. Enfim, então, ter assim, um conhecimento mesmo, né,
e ter análise crítica do artigo, tipo de estudo que não é simples como parece. Apesar das definições estarem todas muito claras. Assim. É interessante que isso, acho que se exacerba, né? Quando a gente fala de estudo observacional, nessa mudança aí nessa mistura que eles dão. Agora, nos trials, né, ele tem que ter uma clareza, assim, desde o início, e aí pego só um gancho da doutora Carolina também, que o quanto que, na experiência que a gente teve, né, da escrita do trial, o quanto que, e a gente sabe que é inversamente proporcional ao tempo que se gasta e que se demanda para construir um protocolo de pesquisa de um trial, desenhar o trial e coletar os dados do trial com a análise dele, né? Então, os trials, eles têm um processo de desenvolvimento de projeto muito mais longo, por exemplo, do que outros estudos observacionais e com coleta de dados que demandam mais recursos materiais e humanos. Mas as análises dos trials, elas são relativamente mais simples, e simples no sentido de objetivas, né? Tá desenhado, é aquilo, o trial se propõe a avaliar aquela intervenção, e é isso. E aí, como o Dr. Regis Rosa fala, né, que os estudos observacionais são uma floresta, a gente acaba, na análise, tendo essa floresta no estudo observacional, que no trial a gente conseguiu controlar com a randomização, né? Então, mas só conseguiu se tiver um bom desenho, né? E o quanto que tudo isso é muito importante. E bem isso, parece fácil, parece simples, mas tem tanto detalhe, né? Nessas pequenas escolhas que... E custo-benefício de cada uma das escolhas de critérios de inclusão e exclusão. Eu fiquei com uma dúvida, mas tipo, às vezes é uma dúvida meio, sei lá. Nenhuma dúvida é boa, Emily. No estudo de crossover, você disse que o paciente tem que ser randomizado de acordo com a intervenção que ele recebe primeiro. Mas, tipo, qual critério vai ser inserido para saber qual ele vai receber primeiro? Se ele vai receber primeiro a A ou se ele vai receber primeiro a B? Ou, tipo, ele vai a B primeiro ou depois a A? Qual, tipo, com base em quê que isso é definido? Se ele tiver critério de inclusão e de exclusão, ele é randomizado. Cai numa É A aleatório. randomização que vai dizer se ele vai... Tipo, não tem nada que... Não ele pode. tem que receber... Esse paciente tem que receber primeiro A e esse Não, primeiro aí B. você já tem viés. Por isso que ele é randomizado. Por isso que ele é randomizado. Entendi. Agora tem alguma coisa? Fernanda, parabéns pela apresentação, muito clara a sua aula. Só adicionar um comentário da questão do washout, né, o quanto os comitês de ética cada vez mais exigem uma justificativa bem robusta, né, tanto para a questão do washout também para a luz de placebo, mas ele tem que ter um embasamento bastante forte nessa aprovação. O CEPS cada vez mais observa essas questões também. Só esse comentário em relação aos homens, a minha explicação. Você deixa o tratamento. Exatamente. Como justifica terapeuticamente esse gap de tratamento, né? E não é tão simples assim aprovar isso no CEP, ele tem que ser embasado de uma maneira bem robusta. Bem como placebo. Bem como placebo. Precisamos de provocar a entrada de alguém nosso lá no CEP. Ok. Todo dia. Até eu fazer isso. Eu pensei nisso esses dias, mas não cobrei. Coisa, Marcelo. Não, agradecer por isso e reforçar, acho que a última coisa que ela falou, né, que tudo depende. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi até mesmo nisso, né, que tudo depende, não é simplesmente chegar, quer fazer um crossover, não, depende do que você, da sua linha de base, depende do que você está fazendo, da sua metodologia que você vai usar, então é bem importante reforçar tudo isso para ninguém chegar do nada e falar assim, quero fazer um estudo randomizado. Não é simples. Mas obrigado. Presidentes, querem fazer algum comentário? João, Ana, vai. Acho muito legal, né, ver todos os estudos, assim, porque é algo que a gente vai aprendendo a ler, né, e identificar certas
qualidades a mais adicionais assim, que geram uma intervenção, mais falando em imunizados. Né? Por exemplo, teve o último que eu acabei vendo foi o Coral, que era da intervenção de cloreto sentido. Eu achei muito bom, assim, ele fez um step red, né? Que dele foram várias UTIs, não sei o quê, e ele foi indo uma a uma gradativamente com treinamento e foi vendo se realmente surtir algum efeito a longo prazo. Né? Eu achei um desenho, por exemplo, muito bom do que só falar, vamos randomizar, essa UTI faz, essa daqui não. Sabe? Não, ele foi tentando criar uma estrutura, uma implementação e um protocolo, né? Se realmente surtiria um efeito. E eu não sei, doutor, agora, assim, o quanto que a gente seria capaz, porque eu acho que a gente tem um substrato para fazer, por exemplo, esse tipo de estudo. Eu não sei que tipo ele seria bom, né? Mas eu acho que como tem várias UTIs distintos, fazer esse tipo de estudo seria muito legal, né? Tentar encaixar, né? De uma maneira assim, não sei quais intervenções seriam produtivas, né? Para esse tipo de estudo. E uma dúvida agora falando de CEP, no caso de um step to edge, tem que passar, por exemplo, se a gente consegue desenvolver um estudo randomizado dessa maneira, tem que passar por vários CEPs ou um CEP pode, por exemplo, um CEP aqui do CPET, que a gente submete, por exemplo, do INC, ele aprova e pode reproduzir nas outras UTIs. Sabe? Eu estou um pouco na logística que seria isso. Pode falar. Pode ver. Vai ver. Na verdade, assim, tem duas formas de você incluir um centro, né? Você pode como centro participante ou como co-participante. Quando você coloca os hospitais como co-participante, automaticamente na aprovação do lugar de sobreponente, todos são aprovados. Entretanto, se cada unidade entra como uma unidade participante, todas elas têm que submeter ao seu CEP local. São avaliações que independem de um ou de outro. Cada CEP tem a sua avaliação. Você vai se perguntar. Então facilita, tipo, você ter a liberação de um CEP, Não. você vai solicitar o outro CEP, já não olha como os olhos. Os CEPs são independentes. Mas Mesmo então, sendo o caso aí, co-participante, quando por é exemplo. co-participante, é que você precisa da anuência de cada hospital, Isso. uma declaração do diretor. Isso tem que ser ajuntado lá no comitê, entende? Então, uma estratégia melhor do que ter que passar, quando possível, por todos os CEPs, é você ser co-participante. Senão você tem que passar de CEP em CEP. Porque os CEPs se comunicam, né, no caso do co-participante, um CEP comunica com o outro que já tem aprovação e que o estruturado está começando. Isso. E daí com a anuência do hospital, daí a anuência do hospital tem que ser feita por aquele RT, né, pelo responsável técnico pelo hospital. Então, quem tem o registro de RT do hospital, responsável pelo hospital, é que pode assinar a anuência. Mais uma dúvida, então, já que tem essas duas possibilidades. Por exemplo, se é com participantes, eu posso falar que é multicentro? Sim? Sim. Mesmo sendo tipo, uma CPET, vai funcionar? Se caracteriza por vários centros participando de um mesmo Isso não vai interferir essa parada de ser multicentro com unicentro, uma vez que seja co-participante, ou seja, vários centros independentes, cada centro. Eu sou co-participante, ou co-participante, tem vários centros. Qual é a vantagem de entrar todos os participantes se você vai colocar tudo certo? Tem alguma vantagem em colocar todos os participantes? Sendo Aí, participante? todos os participantes, tipo, existe Ao invés de melhor, participante? não, é melhor eu colocar os 5 centros participantes do que colocar um centro participante e 4 co-participantes. Porque quando você Por que que a identifica, nomenclatura muda de força, assim? quando você identifica como co-participante, a instituição co-participante tem a mesma força que a proponente. Como se ela fizesse parte do processo de criação do projeto, etc. Diferentemente de uma participante que recebe o projeto, recebe o pacote e executa o estudo. A co-participante tem o mesmo peso de poder no projeto de criação que a proponente. Bem com a responsabilidade. Responsabilidade também, todos os outros e os números são. Eu não sei se tem vantagem de ter mais participantes. Depende muito da Mas aí existe, estrutura, né? por exemplo, quando a gente está falando de grandes ensaios clínicos, só complementando, quando a gente está falando de grandes ensaios clínicos, mesmo que no Brasil, sabe? Os ensaios clínicos que são, não estou nem falando da indústria farmacêutica, novos medicamentos, os estudos, por exemplo, colaborativos que a gente tem, né? As Tipo, BRIC, Fricknet, isso, exatamente. Por que eles todos entram como centro participante? Porque quando você tem que colocar como co-participante, além de você colocar
que os centros têm a mesma responsabilidade e o mesmo poder que você, sendo coordenador, que foi quem efetivamente desenvolveu o projeto, quem vai analisar e tudo mais, você não desmembra, por exemplo, relação assim do CEP com o seu centro. Por mais que você notifique o centro, o CEP do centro, porque daí vem a notificação do central para cada um dos CEPs, é como se você, bem o que a Verônica falou, como se você colocasse todo mundo com o mesmo peso, veja, e não tem o mesmo peso, entende? E aí, por isso que nesses casos é preferível ser centro participante, porque assim, é o próprio centro que vai ter a responsabilidade de submeter para o CEP, de pegar as autorizações, de tramitar tudo isso, de notificar eventos adversos, porque daí você notifica direto. Quando é coparticipante, quem notifica é o centro, você notifica o da coparticipante de uma vez, né? Não é específico para o local e vai replicar para o local. Então, a depender do tamanho, fica muito complicado centralizar tudo, né? Logística, né?